Olá a todos, meu nome é Carolina Moreno, somos do Instituto Federal de São Paulo, do campus Suzano, e meu grupo e eu falaremos sobre o estudo de caso de corrosão e tubulações de aço carbono pertencente aos sistemas ST85, né, de uma base da Petrobras lá em Amazonas. Bom, então vamos lá. É, Essa base é a base de operações geólogo Pedro de Moura e hoje é referência mundial de convivência harmoniosa entre a atividade de exploração e produção de petróleo, né, e gás e o meio ambiente. É, Como dito anteriormente, né, ela está localizada no estado do Amazonas, né, mas para ser mais específico, no município de Coari, é, e lá produz um petróleo de alta qualidade, né? O mais leve dentre os processados nas refinarias do Brasil. O problema, né, é que essa unidade vem apresentando um alto nível de corrosão no sistema de tubulações, né, ST85. E é responsável pelo transporte de águas produzidas oriundas nos separadores horizontais trifásicos, né? É, Dessa base, né, de lá, se retira diariamente, em média de 40 mil barris de petróleo de ótima qualidade, né? E cerca de 13 milhões de metros cúbicos de gás natural. É, e Urucu responde pela produção de aproximadamente 1.200 toneladas de GLP, que é o nosso gás de cozinha, né? Isso eu tô falando de produção diária, tá, pessoal? Então, 1.200 toneladas por dia. E é equivalente a 112 mil botijões de gás de cozinha, o volume capaz de abastecer os estados da região norte e parte do nordeste. E, e a problemática, né, é, da base é que a morfologia da corrosão foi de forma localizada, né, nas regiões de soldas e curvas. Nos trechos retos da tubulação, a corrosão se apresentou de forma alveolar ou por descolamento de placas, localizado na geratriz na inferior interna, né? É, Mais para frente, nós vamos explicar, né, alguns tipos de corrosão. E a análise da água produzida apresentou altos teores de sais à base de cloreto, enxofre e metais pesados. E só para ressaltar, né, foi observado a corrosão no processo de inspeção e manutenção periódica. Olá pessoal, eu sou a Beatriz e eu vou falar um pouquinho sobre a caracterização da água. Bom, em primeiro lugar, a composição da água é produzida e altamente variável, e ela depende do campo produtor. Ela consiste também na mistura aquosa, contendo constituintes orgânicos e também inorgânicos. Nessa água é possível identificar também produto de corrosão, bactérias e grãos de rocha de formação que podem também estar presentes juntamente com óleo e gases dissolvidos. Os teores de sais dissolvidos são extremamente variáveis, sendo em média cerca de 3 a 4 vezes superiores aos normalmente existentes na água do mar. Há também o aumento dessa salinidade com profundidade do poço, sendo que a concentração de NaCl pode chegar a 300 mil miligramas por litro nessa água. A salinidade ela é atribuída à dissolução do sódio e do cloreto, e em menor proporção a cátions de cálcio, magnésio e potássio.
Foi detectado também nessa água elementos como o chumbo, o bário, o mercúrio, o manganês, cobre, zinco. Além disso, existe também gases dissolvidos, como o dióxido de carbono, o sulfeto de hidrogênio e sólidos em suspensão. A respeito do ácido carbono, ele é um ácido API 5L grau B. É uma liga de ferro-carbono com a adição de alguns elementos em baixas porcentagens. Ele tem a denominação de ácido de baixa liga e alta resistência. Na sua composição pode-se observar carbono, silício, manganês, entre outros componentes. E o sistema de tubulação da unidade responsável pelo transporte de águas produzidos são confeccionados em ácido carbono API 5L grau B, sem costura. Bom, falando um pouquinho sobre a corrosão, ela pode ocorrer sob diferentes formas que esclarecem o mecanismo e a aplicação de medidas adequadas de proteção. Além disso, muitos componentes dos maquinários industriais são feitos de metal, e com o passar do tempo e por conta de reações químicas com o ambiente, esses materiais eles podem oxidar e apresentar diferentes tipos de corrosão. O resultado, geralmente, é a famosa ferrugem, que altera a aparência e prejudica o desempenho dos equipamentos. Ela pode deteriorar peças por completo. Se ela não for controlada precocemente, gera mais gastos e reparos e até substituições das máquinas, além de prejudicar a linha de produção e comprometer a segurança dos funcionários e do meio ambiente. A corrosão ela pode ser classificada em algumas categorias, como a uniforme, por placas, alveolar, pontiforme, intragranular, filiforme e por esfoliação. A primeira forma de corrosão é a corrosão alveolar. Ela se processa na superfície metálica, produzindo sulcos ou escavações semelhantes a alvéolos, apresentando fundo arredondado e profundidade geralmente menor que seu diâmetro. Esse tipo de corrosão trata-se de um ataque localizado e ele é causado pela presença de soluções de sais halogênios. Esse ataque se produz pela localização de íons halogênios em zona em que a capa passiva ou protetora tenha sido violada, e com isso um par eletroquímico é formado entre a superfície intacta do material, que é o cátodo, e a superfície pontual onde se alojou o halogênio, que é o ânodo. Considerando que a intensidade de corrente é pontual e inversamente proporcional, a corrosão ela avança de uma forma bem rápida, destruindo o metal e até causando perfurações. Já a corrosão por placas, ela é uma corrosão que se localiza em regiões da superfície metálica e não em toda a sua extensão, formando placas com escavações. A corrosão por placas tem esse nome devido ao seu formato fisiológico, e ela ocorre em regiões sem proteção ou sujas. E à medida que o processo acontece, o desprendimento das placas se dá pelo crescimento do produto de corrosão. Em casos extremos, o material pode ser consumido até a sua base. A corrosão por placas, ela ocorre principalmente em metais que têm propriedade de formação de película protetiva, em chapas e em laminados. No caso dos metais formadores de camada passiva, como os aços inoxidáveis, quando há o rompimento da camada, ocorre a corrosão localizada na área em que não há proteção. No caso dos metais laminados ou em formas de chapa, o processo corrosivo tem maior facilidade de se propagar, devido aos planos serem paralelos à superfície. Uma forma simples de prevenir esse tipo de corrosão é manter uma rotina de limpeza e lubrificação. A corrosão putiforme ela é uma corrosão que se processa em pontos ou em pequenas áreas localizadas na superfície metálica, produzindo os chamados pits, que são cavidades que apresentam o fundo em forma angulosa e profundidade geralmente maior que seu diâmetro. Ela é chamada também de corrosão por pit ou por pitting. Esse tipo de corrosão é uma das formas mais destrutivas de corrosão, causando perfuração do equipamento com apenas uma pequena perda percentual do peso de toda a sua estrutura. Essa corrosão também ela é bem difícil de ser controlada, pois a pequena dimensão acaba geralmente ficando escondida pelos produtos de corrosão.
A intergranular é uma corrosão que se processa entre os grãos da rede cristalina do material metálico, no qual pode perder suas propriedades mecânicas e pode fraturar quando solicitado por esforços mecânicos, tendo-se então a corrosão sob tensão fraturante. Esse tipo de corrosão, ele pode ser provocado por impurezas nos contornos dos grãos e quando se aumenta ou diminui a concentração desses elementos na região dos contornos dos grãos. Com isso, o metal ele perde suas propriedades mecânicas e ele pode se fraturar quando algum esforço mecânico é solicitado futuramente, com isso tendo uma corrosão sob tensão. Por último, temos a corrosão por interpolamento de hidrogênio, onde o hidrogênio atômico penetra no material metálico e, como ele não tem um volume atômico pequeno, ele se difunde rapidamente em regiões com descontinuidades, como inclusões e vazios. Ele se transforma em hidrogênio molecular H2, exercendo pressão e originando a formação de bolhas. Daí o nome empolamento. Bom, como dito anteriormente, existem vários tipos de corrosão e condições que nos levam a tê-las, né? E quando nós falamos de peças por extração, que é o caso da Petrobras, por poços, né, que saem mecanismos complexos de fixação das peças, pode ser que nelas ocorra um acúmulo de oxigênio em determinados poros. Como nós podemos ver na reação apresentada de forma geral, o ferro metálico ele oxida em ferro 2+, e libera 2 elétrons. Já a segunda reação, ela representa, no caso, a transformação do oxigênio com a água, combinada, formando uma hidroxila. Essa hidroxila, ela vai aumentar o pH do meio, fazendo assim com que esse meio ele se torne extremamente alcalino. E esse ambiente alcalino, ele faz com que o ferro oxide mais rápido. Embaixo nós temos a reação global, onde nós podemos ver o ferro sólido mais o oxigênio mais a água tende a formar o hidróxido de ferro. E esse hidróxido de ferro, ele forma um filme que não adere a essa peça, geralmente quebradiça, fazendo com que a peça possua mais poros. E fazendo com que ela possua mais poros, ocorre o maior acúmulo de oxigênio e umidade, favorecendo assim a corrosão e inicialmente pode causar uma corrosão por fresta, possivelmente até uma corrosão generalizada. E fazendo assim com que possivelmente traga a total perda, a total deteriorização dessa peça. Por isso que é tão importante, né, saber escolher o tipo de proteção adequada. Por isso é tão importante, né, uma proteção catódica. Bom, antes de nós falarmos sobre a proteção catódica em si, vamos entender a importância dela. Bom, nós sabemos que a corrosão de metais é um fenômeno natural provocado por reações de óxido-redução. A corrosão ocorre quando uma superfície metálica sofre uma degradação constante, principalmente por agentes externos, agentes naturais, como o ar, né, o oxigênio e a umidade. Essas reações acontecem porque os metais possuem uma capacidade de oxidação maior do que a do oxigênio. O ferro, por exemplo, é um metal que se oxida facilmente. Quando um determinado material sofre corrosão, há uma modificação, há mudança na estrutura, tanto física quanto química dos metais envolvidos. Então, essa modificação na estrutura pode causar alguns problemas, como, por exemplo, perda de equipamento, diminuição de rendimento, o aumento de gastos, né, que eu vou ter que gastar com conserto, com material, enfim. Em alguns casos, dependendo, pode até parar ou inviabilizar toda a produção. Ou seja, né, por essas e outras razões, é de extrema importância se aplicar medidas protetivas contra este processo. Bom, a proteção catódica, então, por definição, é uma importante técnica
para proteção contra a corrosão, né, de instalações metálicas enterradas ou submersas. Além disso, ela é muito utilizada também para a proteção de ferrugens, de reforço e de estruturas de concreto. Existem 2 métodos para aplicação desse tipo de proteção, né, desse sistema de proteção catódica. O primeiro é chamado de sistema galvânico e o segundo, o sistema por corrente impressa. Basicamente, a diferença entre eles é que o sistema por corrente impressa utiliza-se de uma fonte externa de corrente. Então, no primeiro caso, que é o sistema galvânico, ele utiliza anodos galvânicos ou de sacrifício, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente alguns exemplos de suas aplicações. A diferença de potencial entre o aço e o anodo faz com que circule uma corrente elétrica através do eletrólito. Essa circulação de corrente modifica o potencial do aço em relação ao eletrólito, eliminando assim as pilhas de corrosão. Já o segundo método, que é o sistema por corrente impressa, ele utiliza uma fonte externa, que recebe o nome de retificador, então são chamados retificadores de proteção catódica, e anodos inertes especiais. Os anodos mais utilizados são os de ferro, silício, cromo e os de titânio. Nesse caso, a corrente elétrica de proteção é gerada pelo retificador e não pela diferença de potencial, como acontece na galvânica. Os sistemas por corrente impressa são muito utilizados para a proteção de instalações submersas. Bom, os anodos de sacrifício é um metal altamente ativo que pode salvar as superfícies de metal menos ativas da corrosão. Pode ser um metal ou liga metálica. Ele também pode ser chamado de anodo galvânico. Esses anodos eles fornecem a proteção catódica. Ao considerar os materiais usados para os anodos de sacrifício, eles são metais relativamente puros, como é o caso do zinco e magnésio, e às vezes utiliza-se de ligas metálicas, como por exemplo a liga de magnésio ou liga de alumínio. Além disso, esses anodos fornecem proteção por serem mais eletronegativos ou mais anódicos do que o metal protegido. No processo de proteção, o que acontece? Uma corrente vai passar do anodo de sacrifício para esse metal protegido e esse metal ele se torna um cátodo. Por fim, então, nós temos o que chamamos de célula galvânica. Bom, e aí como exemplo, né, nos anodos, os tipos e a aplicação, que eu tinha falado anteriormente que nós veríamos, na parte esquerda nós temos a corrente galvânica, então os principais metais utilizados, a maioria na água do mar e o magnésio no solo, também tem aí a diferença de potencial do zinco, do alumínio e do magnésio. Do lado direito a gente tem aqueles utilizados na corrente impressa. Por fim, nossas referências utilizadas foi o livro técnico-científico do Vicente Gentil, Proteção Catódica, Técnica de Combate à Corrosão, do Aldo Cordeiro Dutra e do Laércio de Paula Nunes, e a corrosão em tubulações de aço carbono pertencentes ao sistema ST-85 da base operacional, geólogo Pedro de Moura, que foi a principal fonte desse seminário. É uma publicação, né, um trabalho feito em 2019, então é um estudo bem recente que nós achamos bem interessante. Nós encerramos então nossa apresentação, agradecemos a atenção de todos e espero que tenham gostado.